E agora a gente vem para esse canto aqui do nosso cenário, porque tem uma situação interessante da Câmara Municipal de Manaus, mas que dessa vez não envolve vereadores. Eu vou contar para vocês agora no Sim e Não. Você aí, concurseiro, você que estava acompanhando aí toda essa história do concurso da Câmara Municipal de Manaus, está lembrado aí que na semana passada, ainda um pouquinho antes da prova ser realizada, o Ministério Público do Estado do Amazonas pediu a suspensão da aplicação das provas por conta do edital do concurso, né, que foi feito ali pelo Instituto Acesso, não fazer aquela reserva de vagas para cotas raciais, né? Foi um entendimento do Ministério Público que usou diversos argumentos ali para tentar fazer com que a Justiça entendesse que essa era uma situação que merecia estar no edital e suspendesse o concurso. A Câmara conseguiu levar a melhor na Justiça, né? O Ministério Público não obteve ali a liminar necessária para suspender o concurso, mas aí a gente entra num outro ponto, que é a análise dos autos, né? Analisar a forma como a Câmara, e aí eu falo a Câmara institucionalmente, a Câmara Municipal de Manaus, a Casa Legislativa, o Parlamento Municipal se posicionou nos autos e a maneira como a Câmara se posiciona nos autos, pelo menos aqui no meu entendimento e de algumas outras pessoas, está muito longe do adequado. Eu vou colocar na tela primeiro aqui um dos argumentos que é utilizado pela Câmara Municipal para tentar contrapor ali a fala do Ministério Público, tentar contrapor a ação do Ministério Público, né? Isso aqui foi escrito, tá, pela Câmara Municipal de Manaus, pelo procurador da Câmara Municipal de Manaus, que eu vou já falar o nome para vocês aqui, né? Ele fala que o Ministério Público se vale dos termos da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013 e promulgada pelo decreto de 10 de janeiro de 2022, aí preste bem atenção, pelo então presidente, chamado de racista pelos famigerados esquerdopatas Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, no entendimento da Câmara Municipal de Manaus, instituição, não é de uma pessoa, de um vereador, é a instituição Câmara Municipal de Manaus, a defesa de quem faz esse tipo de defesa relativa à questão de cotas é um famigerado esquerdopata, né? Só de você usar esse termo aqui numa defesa institucional que definitivamente não precisava, porque o entendimento legal ele é bem tranquilo, até acredito que pelo entendimento que é trazido no bojo desses autos, você não precisava disso, porque o argumento principal da Câmara Municipal é de que não tem lei municipal que garanta essas vagas, né, essas cotas. Então, está resolvido por aí, né? Mas optou-se por usar aqui uma expressão muito usada em discussões de baixo nível em redes sociais, em discussão de militância, né, de uma falsa militância, né, que se chamam de militante quando na verdade estão se xingando, numa manifestação institucional. Mas não foi só isso, né? Tem umas outras argumentações que são assombrosas, pelo menos ao meu olhar e de algumas outras pessoas. Vou colocar aqui na tela um outro argumento que é colocado pela Câmara Municipal de Manaus, que faz a defesa do fato de seu concurso não ter cotas raciais. E eu não estou entrando no mérito de que o concurso tinha que ter cota racial ou não. Não é esse o ponto que eu estou querendo discutir aqui. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, e aí cada um se manifesta da forma que deve ser. Mas isso com o mínimo de respeito, com o mínimo de bom senso, que é o que eu acredito que faltou aqui. A Câmara Municipal fala da seguinte forma aqui, que em Manaus parece mais lógico preferir privilegiar a cota para indígenas em vez de pardos, negros ou quilombolas, posto que nossa população é majoritariamente parda. Aí preste bem atenção. Quase não há negros. Em Manaus, quase não há negros. Qual é a visão de Manaus que essa pessoa está vendo? Qual é a visão de Manaus que essa pessoa tem? Aí eu fui procurar, né, no IBGE. Manaus tem 115 mil pessoas que se declaram pretas. 115 mil pessoas em Manaus se declaram pretas. Então, assim, isso aqui está longe da tecnicidade, isso aqui está longe do que deve ter numa defesa de um posicionamento institucional.
né, que essa posição aqui, ela fala pela Câmara, ela não é a opinião de um advogado que entrou na Justiça. Não, isso aqui é a defesa que a Câmara Municipal de Manaus, que o Parlamento Municipal, que a tal Casa do Povo faz. Ah, pô, não precisa disso não, porque em Manaus quase não há negro. De novo, você tem o argumento de que não tem legislação municipal que obrigue. Você não precisa cegar e invisibilizar, né, como a gente costuma falar, 115 mil pessoas que se declaram pretas segundo o IBGE no dado de 2022. Esse dado não é de ontem. Esse dado não é do século passado. Esse dado é recente, é o dado mais recente que o IBGE tem, né? E, inclusive, eu vou já chegar num outro ponto aqui e fazer uma outra comparação, porque ele declarou, numa entrevista que ele concedeu à jornalista Emily de Souza, do jornal A Crítica, que o procurador da Câmara Municipal, né? Ele disse que o que ele falou aqui é verdade, que se eles, aí se refere ao movimento negro, tem que consultar o IBGE. O IBGE vai dizer que a maior quantidade de pessoas aqui são pardas e índios. Isso é o que ele falou à jornalista Emily de Souza. Pois bem, 115 mil pessoas se declaram pretas em Manaus, 18 mil pessoas se declaram indígenas em Manaus. Para mim, pelo menos, do pouco que eu aprendi de matemática, 115, né, é maior que 18. E quem assina esse primor judicial é o procurador Silvio da Costa Bringel. E aí, pelo termo, pela forma como ele se manifesta, por o que eu vou chamar aqui de arrogância judicial, que vem do alto de seu salário líquido de R$ 41 mil mensais, ou seja, está recebendo ali praticamente o teto constitucional de um servidor público, que é de R$ 44 mil, ele recebe R$ 41 mil. Se você for olhar para o bruto, vai para mais de R$ 60 mil, eu não estou inventando isso, está lá no site da Câmara Municipal. É só você procurar a transparência. Talvez por fazer parte dessa elite do serviço público, né, que tem muita gente que queria, né, estar brigando por cota para ganhar um salário de R$ 2, 3, 4 mil na Câmara. Ele ganha 41 mil, aí ele não vê preto em Manaus, né, ele não vê nada, ele vê um mundo onde as pessoas que brigam por isso são chamadas de famigerados esquerdopatas. E aí uma nota conjunta de repúdio foi assinada por diversos órgãos ali, né? Pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, pela União de Negros e Negras pela Igualdade, Movimento de Estudantes Indígenas do Amazonas, Coletivo Pererê, Associação pela Advocacia Popular do Amazonas, Esperança Garcia. E aí, nessa nota de repúdio que foi publicada ali nas redes sociais e distribuída ali, eu destaco um ponto que eu considero bem interessante e que vai bem dentro disso que eu estou tentando pontuar aqui, né? Pode colocar aqui na tela, por favor, esse destaque aqui, né? Que aí é a grande questão aqui, a meu ver. Quem discordar de mim está tudo certo, a gente discorda numa boa. Quando a linguagem racista fala através de um agente público, isso compromete a própria burocracia, torna a violência racista institucional, sendo necessário que se reaja de imediato. Os textos da fala processual da Câmara Municipal atendem a um contexto que só pode ser visto na superfície do código de linguagem da fala racista. Então, a gente está vendo um concurso cheio de problemas, um concurso cheio de falhas de organização. Divulgaram um gabarito aqui na segunda-feira, depois do horário previsto. Aí hoje estão divulgando outro já, ou seja, um concurso que a gente sabe, que a gente acompanhou, entendeu toda a questão eleitoral que o envolveu, né? Um concurso que foi lançado ali pertinho da eleição para tentar alavancar a candidatura do presidente da casa, o vereador Caio André, mal organizado, cheio de falhas e que na defesa de uma coisa na justiça ainda faz uso dessa linguagem. Está muito longe, para mim, de ser um posicionamento de uma Casa do Povo. Você pode discordar das cotas. Você faz isso da maneira que você achar melhor, né? Você tem legislação, nesse caso você inclusive tem legislação que embase, ou melhor, não tem legislação, né, que garanta isso em se tratando de um concurso municipal. O que você não pode é ir para a lama do debate público, e eu acho que é isso que a Câmara faz quando ela usa desses termos num processo judicial. De forma totalmente desnecessária, totalmente, né? Eles, inclusive, têm justificativa jurídica para dar,
sem precisar chegar a esses termos, sem associar ideologias políticas de forma pejorativa, não seria necessário chegar a esses termos. De fato, a população negra em Manaus, ela hoje é em torno de 5 a 6% da população como um todo. Os números de indígenas, bem menor ainda pelos que se autodeclaram. A população parda é predominante, mas a forma em que essas informações são dadas acabam diminuindo, desmerecendo a causa da luta. Inclusive, ontem a gente trouxe a informação aqui, dentro do Dia da Consciência Negra, que aumentou em mais de 127% os casos de racismo no Brasil, de forma geral. Então, é uma realidade ainda vivida. Não tem uma legislação específica, não precisaria, em tese, abrir as concessões de cotas. A forma de conduzir as coisas é que tem sido atrapalhada desde o começo. Aqui são vários, o linguajar totalmente chulo, inadequado para uma tese jurídica, para uma defesa e de uma forma que gerou essa repercussão, né, de reação por conta dos termos pejorativos e discriminatórios. Além disso, a gente tem um concurso, como você disse, que foi realizado dentro de um ano eleitoral, não que não tivesse necessidade. Tem necessidade. O último concurso foi em 2003, né? 2003. Então, de lá para cá, ninguém mais entrou. O pessoal morre, se aposenta, não vai trabalhar e ninguém entra lá. E isso, o reflexo disso são vários cargos comissionados que poderiam estar sendo ocupados por pessoas técnicas aprovadas em concursos públicos. Tem necessidade. O que não tem necessidade, ou não teria tido necessidade de ser dessa forma. Porque essa discussão de ter concurso na Câmara já é antiga. Aí, do nada, faz rapidamente, como aconteceu agora, e gera espaço, inclusive, para questionar a validade do concurso e até mesmo a possibilidade dessas pessoas assumirem um cargo lá na frente. Tudo que é feito de forma assodada, de forma apressada, por conta de uma questão eleitoral, traz esse tipo de complicação. E aí, se já não fosse todos os problemas, ainda arruma mais um para chamar de seu. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.